Bom dia, professor Aloysio. Bem-vindos a mais uma revisão da aula de Programação Orientada a Objetos, aula 2. Vamos lá? Então, nessa semana, a gente revisa operadores e estruturas condicionais, if e when. Bom, a gente sabe que nós temos os operadores básicos aritméticos da linguagem, como somar, subtrair, multiplicar, dividir e resto da divisão. Sempre é bom salientar que há precedência de operadores. Quando os operadores estiverem, quando uma operação, um cálculo estiver entre parênteses, quando for uma multiplicação e divisão, ou radiciação, exponenciação e subtração e adição. Tá? Tudo bem? Essa é a precedência. Primeiro parênteses, depois multiplicação e depois subtração e adição. Se você precisar realizar subtração e adição, é importante que você coloque entre parênteses para que ele seja realizado primeiro. Vamos para o exemplo de operadores aritméticos, né? Padrão, somar, subtrair, dividir, multiplicar. Vamos lá, exemplo simples. Vamos criar aqui um novo arquivo Kotlin, né? Arquivo Kotlin, operadores, contrário, operadores, perfeito. Só criar a função main agora, tá bem? Vamos criar uma constante val, chamado, sei lá, valor 1, igual 10, valor 2 igual 20, valor 3 igual 30. Se eu quiser revisar a soma, criar uma nova variável como resultado, né? O que eu tenho de possibilidades? Vamos chamar de var. Qual que é a diferença mesmo de var para val? Var é variável, val é uma constante. Se eu precisar ir alterando durante o meu programa o conteúdo, o valor de resultado, eu preciso declará-lo como var. Por padrão, sempre tente utilizar val, porque val, a variável que é imutável, e aqui ela é mutável, ou seja, tem diferença do gerenciamento de memória. Por exemplo, declarar assim, só para de modo separado, só para ver a diferença. Porque está reclamando que está declarado duas vezes. Soma, multiplicação ou divisão, vamos ver. Divisão. Ok, é o suficiente. Aqui está ok, está perfeito. Se eu fizer assim, por exemplo, melhor. Se eu fizer assim, vou fazer o contrário. Multiplicar aqui também. E aqui eu vou dividir. Esse aqui é o resultado padrão, vai somar os três valores, vai dar 60. Se eu somar os três, como é que eu descubro isso? Print ln, resultado. De novo, resultado e resultado. Se eu quiser por exemplo, eu precise que o valor 2 seja somado ao valor 3 e só depois seja multiplicado pelo valor 1, eu preciso colocar entre parênteses. Tá? Aqui. Vou fazer aqui, embaixo. Vocês vão ver, e vou inverter, vão ver que o resultado é diferente. Vamos rodar, como é que eu faço para executar? Eu clico aqui, run, operador de SKT, aguardo ele buildar e visualizo o resultado. Tirar um pouquinho do espaço, esperar aparecer aqui em run a aplicação rodar. Primeira vez sempre demora um pouquinho mais. Bom, o que eu tenho aqui?
Esse primeiro resultado é a soma dos 3 valores, deu 60. Veja a diferença aqui, somando, multiplicando e somando sem parênteses, multiplicando e somando com parênteses. Percebam que dá diferença. Um deu 230 e o outro deu 500. Por um acaso, o que eu precisava que fosse correto, foi primeiro somasse e depois multiplicasse. Então, por isso, devido à precedência de operadores, eu preciso colocar entre parênteses. Perfeito? Ok. Estou explicando aqui a precedência, um exemplo. Operadores relacionais. Operador igual, diferente, maior, menor, maior igual, menor igual. Tem 2 valores, como é que eu faço? Valor 1, valor 2. Vou colocar aqui valor 3, vou colocar igual a 10. Então, vamos lá. Int ln, o quê? Perdão. Valor 1 igual valor 2. Qual que vai ser o resultado disso aqui? No caso, 10 é igual a 2? Não. Então, o resultado será falso. Né? E assim a gente faz o restante. Por exemplo, valor 1 é igual a valor 3. O resultado vai ser falso e depois verdadeiro. Né? Porque, 10 é diferente de 20, mas 10 é igual a 10. O que mais que eu tenho, que eu posso fazer? Maior. Menor. Por exemplo. Maior igual. E menor igual. Ah, claro. Não se esquecendo do diferente. Vamos ver? Mais uma vez. Valor 1 com valor 3 de novo. Valor 1 é diferente de valor 3? Não, né? 10 e 10 é igual. Então, o que eu tenho aqui? Primeiro, comparando. Valor 1, que é 10, é igual ao valor 2? Falso. Valor 1 é igual ao valor 3? Verdadeiro. Valor 1 é menor que o valor 3? Falso. 10 é igual a 10, não é menor. É maior? Não. É menor? Não, é igual. É maior igual? Não, é falso. É menor igual? Também não. É diferente? Falso. O que eu coloquei que era menor, que deu true aqui? Menor igual. Desculpa, que vai ser verdadeiro, né? Porque ele é maior ou igual. 10 é igual, então vai ser verdadeiro. Menor igual. Menor ou igual. Então vai ser verdadeiro também. Tá certo. Próximo. Operador lógico. Eu tenho o e ou e negação. Quando que eu tenho negação? Quando que eu utilizo escalas, normalmente incondicionais, if else, ou qualquer outra comparação que eu possa fazer, possível. Imagine que eu tenho uma variável resultado e quando eu comparo um valor e outro. Tabela verdade. Quando todos os itens lá da comparação forem verdadeiros, eu vou ter um valor verdadeiro. Caso contrário, sempre vai ser falso. Então, verdadeiro e falso, resultado igual a falso. Por exemplo, para você entrar numa festa, você tem que ser maior de 18, você tem que ter carteira de identidade verdadeiro. E maior de 18, você tem 17. Então é falso. Você não entra. Tudo bem? O resultado do ou. No ou, pelo menos uma das condições tem que ser verdadeira. Tá? Se uma delas satisfizer, perdão, o resultado vai ser verdadeiro. Por exemplo, você pode fazer inscrição se você tiver CNH ou RG. Tá? Ó, CNH ou RG.
Tem CNH? Tenho. Então, não preciso nem fazer a condição, já é verdadeiro. Ah, não trouxe RG, não tem importância. Tá? Você consegue fazer inscrição através da CNH. Negação. O que a negação faz? Inverte o resultado. Por exemplo, eu tenho algo que é verdadeiro, ele se torna falso. Se for falso, ele se torna verdadeiro. Então, a negação sempre inverte o resultado final. Isso vale só para um valor ou para o resultado de uma comparação. Um exemplo que a gente tinha aqui nós fizemos das notas, né? Nós fizemos o cálculo da média de N1, N2, N3. E a gente fez durante a aula usando operador relacional, maior, menor, tá? A gente usou as funções mínimo de, né, min of, max of, cadê max of? Aqui, tá? Onde a gente fazia a comparação. Por exemplo, para encontrar, para calcular, você vai usar a substitutiva com N3. Digamos, vamos fazer, né? É mais fácil fazer do que só explicar o código. Tá? Deixa eu fazer aqui, um minutinho. Vamos lá, vamos declarar uma variável, val, N1, N2 e N3 do tipo, em média do tipo double. O que está reclamando aqui? Ah, vou fazer assim. N1, vou colocar o valor direto, tá? N1 tirou 10, N2 tirou 8. Se a pessoa tirou 10, por exemplo, só para simplificar, tirou 8 e 8, ela não precisa fazer N3. Logo, vamos considerar que N3, N3 vai ser 0. Tá? N3, não N0. Perfeito. Aí vamos criar as variáveis booleanas aqui. Variável como val, tenho média 100 N3. Como é que eu descubro se eu tenho média 100 N3? Bom, é só fazer o seguinte. Se eu somar N1 mais N2 e dividir por 2, o resultado é maior que 5,99, ou seja, é 6 ou superior, porque eu preciso para precisar ter média, eu preciso pelo menos tirar 6. Então, se eu não tirar 6, eu 5,99, 5,9, o resultado desse cara aqui vai ser negativo. Vou colocar aqui. Print ln, tenho média. Rodou. Resultado verdadeiro. Por quê? N2 mais N2 vai dar 8. Então, 8 é maior que 5,9? É. Logo, eu tenho média 100 N3. E se eu, por acaso, tirei 4, ainda tenho. Olha que legal. Ainda tenho. E se, por acaso, eu tirei 2, 2 não vai dar. Falso. Tá? 2 mais 8, 10, dividido por 2, 5. Tá? Se fosse 3, dava 5,5. Perfeito. Bom, enfim. Prosseguindo. Então, vamos lá. O que mais que eu posso fazer para usar para testar? Para descobrir, então, se eu consigo usar o valor de N3 em outra situação. E tirou 3, tirou 8, vai precisar fazer... não tenho média sem N3, vou precisar fazer a substitutiva.
Digamos que ele tirou, sei lá, 6 na substitutiva, tá? Bom, qual que é a regra da substitutiva? Se o valor de N3 for maior que o valor de N3, pode substituir uma das menores notas. 6 é maior que 8? Não. É maior que 3? É. Então, eu substituiria, daria 6 a nota aqui, tá? Bem? Perfeito. Aí ficaria 14 e daria a média 7. Vamos lá, então. Por que eu fiz isso? Era só aqui. Então, tá. Como é que eu faço, então? Criar uma variável booleana. Fala o quê? Usar substitutiva. Usar N3. Usar N3, só para simplificar. Como é que eu faço para saber se eu posso usar N3? Eu tenho N1, eu tenho N2, eu preciso descobrir qual é a menor. Como é que eu faço para descobrir qual nota é menor? Eu posso usar a função min of, que é o mínimo de. Número de dois números. Qual o número? N1 e N2. Tá? O que essa função retorna? Qual deles é o menor? No caso, vai ser N1, que é 3. Tá? A menor dessas duas notas é maior que a N3? N3. Se isso for verdade, usar N3 vai ser, o valor dele vai ser verdadeiro. Vamos lá? Richard N, usar N3. Tem que dar true aqui no caso. Por ver. Por que deu falso? Vamos ver. Quando isso acontecer, simplesmente coloca um debug e roda aqui para ver o que aconteceu. Vamos lá? O que eu cometi de gafe aqui? F8. O que eu tenho? N1, 3, N2, 8. É o contrário, né? Se isso faz certo, dá certo. A N3 tem que ser maior, né? Não os outros tem que ser menor. Desculpa. Obviamente, né? Tá invertido. Agora sim. A nota da N3 tem que ser maior que o menor das notas aqui. Eu escrevi ao contrário. Perfeito. Funcionou, deu true. Ok. Perfeito. Bom, então, vamos lá, então. Como é que eu imprimiria as notas aqui? Lembrando que isso é só um exemplo didático, né? Não daria para você aplicar totalmente a lógica do algoritmo aqui na vida real. Então, vamos lá. Então, se o quê? Eu tenho média CN3, ou seja, com N2 e N3, eu consigo já... eu consigo realizar a conta? Eu consigo passar de ano e semestre? Tenho média. Tá? É isso que eu quero fazer. O Gemini está fazendo sugestão. Vou calcular a média aqui. Qual que é a média? Então, qual que é a fórmula que eu vou usar? Média recebe quem? N1 mais N2 dividido por 2. Lembrando que eu coloco entre parênteses. Eu não tenho a variável média. Então, vamos criar aqui. Como eu posso modificar durante a execução, eu declaro média como 0. Perfeito? Ok. Tá, não é o caso. Vou fazer um segundo if aqui. Tá? Claro que se fosse vida real, eu usaria if, else, if. No caso, a gente só quer testar os operadores, tá? Então, se dá para usar N3, se der para usar N3, o que eu faço, pessoal? Média é igual... como é que eu calculo? Se para saber que eu ia usar N3, eu pegava o mínimo de 2 notas, para somar com N3, eu tenho N3, tá? N3. Eu preciso somar com quem?
com o valor maior, o máximo de o quê? De duas notas. Quais notas seriam? N1 e N2. Toda hora esse Gemini está me atrapalhando aqui, vou desabilitar ele. Deixa eu ver aqui. Pronto. Ele para de atrapalhar aqui na hora do raciocínio. Bom, então o que eu estou fazendo? Pego a nota maior de 1 e de 2, tá? Somo com N3, ou seja, passo a ter duas notas de novo, e aí eu divido por 2 e tenho a média. Tudo bem? Aí eu imprimo lá. N, média com N3, igual, vou fazer a interpolação aqui de variáveis, o que eu faço? Dólar, nome da variável, média. Tá? Fiz a mesma coisa que não fiz, né? N, média, sem N3, tá? Eu não precisei. Perfeito. E o último caso, se por acaso, para a gente testar o operador de negação, eu não consigo usar N3, tá? Vamos repetir aqui, então. Então, se eu não vou conseguir usar N3, aqui vai ser negativo, para entrar aqui, tá? Digamos que eu tirei 3, tirei 8, e aqui eu tirei 2. N3 vai ser menor que a menor das notas, logo eu não vou usar. Tá? Vou usar, então, fico com a média de N2 e N1 mesmo. Tá? Vou deixar zerado aqui. Vou colocar 5 aqui para fazer a conta. Para testar todos os casos, todos os cenários. Vou colocar aqui como exclamação. Vou calcular a média. Se por acaso... Vamos copiar aqui, aproveitar. Se por acaso não consigo usar N3, ela é menor que as duas notas, eu simplesmente faço a conta normal, imprimo média sem substitutiva. Tá? Coloquei aqui só para diferenciar um do outro. Vamos rodar, ver se funciona. Por que está dando diferença? Vamos ver. Você tirou 5, tirou 5 e tirou 6. Qual foi a média? 6,5. Por que ele entrou aqui? Faltou uma coisa, né? Além de não usar a M3, o que eu tenho que colocar? Além do negação, eu vou... como é que chama mesmo a minha variável? Tenho média sem N3. Se eu tiver média sem... Se eu não tiver média sem N3, então negação, tá? E... o quê? Não consegui nota na substitutiva. Aí eu entro aqui. Caso contrário, não. Então, qual o resultado? Média sem N3, ou seja, média... Vou mudar aqui. Só média. Tá? Média 6,5. Beleza. Então, eu tirei 3 aqui, tá? E aí eu fiz a substitutiva, eu tirei 6. Então, eu precisava de média, de nota, fiz a substitutiva N3. Qual que é o resultado? Média com N3 igual a 7. Tá? Ou então, eu tirei 2, não consegui nem atingir a média, aconteceu algum problema, tá com dor de cabeça no dia. Média sem substitutivo. Então, o que aconteceu? Vamos testar aqui. Vamos lá. Como ficou? Tenho média sem N3? Falso. Eu consigo usar N3? Não consigo. Então, vamos lá. Então, se eu não tenho média sem N3, não entro aqui. Não consigo usar a substitutiva. Então, se eu não tenho média,
que ele está fazendo? Estão vendo que está aparecendo true? Por quê? Qual que é o resultado disso aqui que ele está exibindo? Não tenho média, que é falso. Negação é true. Não consigo usar N3, é falso. E a negação é true, verdadeiro. Então, se como a tabela é verdade e os dois precisam verdadeiros, aí ele entra dentro do if, executa e fechou. Tenho o resultado, média sem substitutivo. Perfeito? Ok. Bom, próximo passo, a gente revisar aqui, a gente falou na aula, substitutivas condicionais, a gente viu o if e o when. O if, como é que é a condição do if? Eu tenho se, né, a condição for satisfeita, ou seja, eu tenho aqui tenho uma condição ou mais condições, o conjunto delas retorna verdadeiro ou falso, ou melhor, retorna verdadeiro, eu entro e executo o código. Caso contrário, eu sigo depois do fim do if e não faço mais nada. Tá? Por exemplo, pensando numa condição aqui, fazer esse aqui do estoque. Tá? Vamos lá, fazer o estoque. Revisando. Vamos limpar tudo aqui. Vamos pensar que eu estou criando parte de um algoritmo por um software de supply chain, que controla controle de estoque inteligente. Eu tenho val, produto em estoque, e eu tenho, sei lá, quanto que eu tenho desse produto? Eu tenho 50 itens do produto, tá? 50 unidades do produto. Bom, qual que é a minha condição? Qual que é a condição? Vamos criar aqui. Val, condição de disparo, tá? Disparo de cadeia de suprimento. Disparo. Se a quantidade do produto em estoque for menor, eu quero que seja menor ou igual a 100, então, menor que 101, ou seja, 100 ou menos. O que eu faço? Vou fazer vou disparar. Então, se condição de disparo, ou seja, né, ela é verdadeira, no caso aqui vai ser 50 é menor que 101, eu faço printLn, obviamente aqui é só para exemplificar, então o que eu faria? Dispararia uma request ou um algoritmo específico que avisasse um serviço, um microserviço, falando que para a cadeia de suprimento disparar a compra de um produto tal. Disparar sei lá, supply, cadeia de suprimento mesmo. Compra automática. Tá difícil hoje, hein? Compra automática do produto. Beleza? Tá? E se não for? Caso contrário, nível de estoque normal. Nível de estoque normal. Beleza. Rodando, então, o que eu vou ter aqui? Disparar compra automática. Como é que eu sei disso? Vou colocar um breakpoint aqui, um ponto de parada. Ao invés de rodar por aqui, eu venho no debug. Eu venho aqui. O que foi a condição? Verdadeiro. Se a condição é verdadeira, eu entro no if. F8 entrou, imprimiu o que eu queria em run e finalizou o algoritmo. Tá. Vamos dizer que eu tenho uma segunda condição, um segundo item. Tá? Qual a condição? Condição tempo em estoque. Tempo em... Ou melhor, só tempo em estoque, tá? Tempo em estoque. Tá. Se o tempo em estoque for... quanto que é dessa mercadoria aqui?
está 60 dias em estoque. Tá? Digamos que agora ele está com uns 200 itens em estoque. Vamos rodar sem nada ainda. Assim. O que eu teria aqui? Inverte a condição e o nível de estoque é normal. Condição de disparo que fosse menor que 100, menor ou igual a 100. No caso, eu tenho 200, então o nível está normal. Segunda condição é que o tempo de estoque seja maior que 30 dias. Tá? O que eu posso fazer aqui? Eu dou uma segunda condição. E se por acaso, tá? Então, e se, ou se não, um C. O que é? Se o tempo em estoque for maior que 30 dias. Então, o que eu vou fazer nesse meu algoritmo de verificação? Disparar, criar campanha de vendas com 20% de desconto. Então, o estoque está alto, ou melhor, o estoque não está alto e está encalhado, está mais de 30 dias, tá? Mais de 30 dias, no caso, 60 no caso. Que vai fazer campanha de vendas com 20%. Então, vamos lá. Rodou. Então, criou campanha. Qual a situação que eu tenho? Eu tenho 200 itens em estoque. Não está baixo o estoque. Só que ele está velho. Está mais de 30 dias, está 60 dias. O que eu tenho que fazer? Tentar desovar o estoque. Ok. Então, digamos que ele está há 29 dias. Tá? Ainda não chegou no limite. Aí o estoque vai estar acima do mínimo e dentro da margem de dias. Logo, o que eu tenho? Nível de estoque normal. Tá? Então, com isso, a gente consegue ver na estrutura que a gente tem aqui o if, tá? A gente trabalhou o if, o else if, que quando, se tal condição não é satisfeita, então eu caio no senão e já consigo fazer uma outra comparação. Para isso que eu uso o else if. Se nenhuma das duas for satisfeitas, então eu caio no else, no último senão, e realizo. Tem a condição de disparo é verdadeira? Faço isso. Se não, eu verifico. O tempo de estoque está maior que 30 dias? Sim. Então, eu crio a campanha. Se não, nenhuma das duas foi satisfeita, então eu falo, ó, tá tudo certo, tudo resolvido, vida que segue. Perfeito. Bom, tem um outro exemplo aqui, que a gente usaria o if, tá? Vocês podem ver depois. Que interessa para a gente ver o condicional, tá? Onde eu tenho utilizando o when. Vamos fazer um exemplo diferente, que eu tenho aqui, ó. Como é que funciona o when? Tem uma opção, e aí eu testo todas as opções. Ao invés de ter outras iguais que trabalham com switch case, aqui você tem o when, a variável que você quer testar, e os valores possíveis. Ó. O cara editou o número da opção 7. Quando a opção for 1, chamo compras. Quando for 2, chamo devolução. Aqui que tem algo diferente. Eu tenho um operador in. O in vai me dar um intervalo. Quando a opção for de 3 a 5, eu executo esse código aqui. Ou seja, então, intervalado, não só código único. Tá? Bom, vamos fazer um exemplo? Vamos pegar aqui o seguinte exemplo. Só para assimilar. Vou limpar aqui. Imaginar que a pessoa precisa o peso da pessoa. Sei lá. Vamos pensar aqui. Vamos criar uma variável altura. Ela tem 1,80. E o peso. Tá? O peso, você vai ver, tem 80 quilos. Tá? 80 quilos. Perfeito. Vou fazer aqui. Double.
Bom, se vocês notarem, ó, a altura é double e o peso também é double. Eu posso também declarar explicitamente, colocar aqui double, eu posso fazer assim, tá? Mesma coisa. Qual que é a diferença aqui? Notem que, ó, tipo está explicitamente dado, é redundante aqui, tá? Ou seja, se você declarou uma variável e já atribui um valor, ele sabe qual é o tipo dele. A não ser que você quisesse que fosse, por exemplo, float, tá? Só que aí você ia ter que explicitar aqui, ó, tá? Essa é a diferença. Por que, professor, tá assim? Quando é float, eu tenho que colocar um F. Que o tipo padrão para números reais em Kotlin é o double, tá? Ok, então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Vou calcular o IMC da pessoa. Como é que eu calculo o índice de massa corporal? Todo mundo sabe que tem variação, esse índice varia de homem para mulher, varia de idade, né? Criança, adulto, idoso, sedentário, esportista, dependendo, e tem variações. Mas a gente tem um cálculo aproximado que é peso, uma forma de dar um valor aproximado, que é peso dividido pela altura ao quadrado. A altura ao quadrado é uma coisa que é altura vezes altura. Precedência de operadores, eu quero que isso aqui realize primeiro. O que eu faço? Coloco entre parênteses. Tá? Perfeito. Então, vou calcular IMC. Vou imprimir aqui. N, IMC. Tá? Vamos colocar aqui. IMC igual dólar IMC e chegar no resultado. Então, o que eu tenho aqui? IMC 24,69, por aí vai. Tá? Bom, digamos que eu queira imprimir qual a faixa que a pessoa se encontra. Tá? Vamos lá? Eu poderia fazer usar um if e else para trabalhar. Vou pensar aqui. Se ele estiver abaixo de 18,5, se a média o MC der 18,5, quer dizer que ele está abaixo do peso. Tá? Então, vamos lá. Vou fazer assim, ó. Case. É o N. Aí eu fui visto do Java aqui. O N, o quê? Qual variável que eu tenho? IMC. Tá? Abre, fecha, chaves. Vamos verificar. Quando o IMC for de... Vamos fazer assim. Vou pensar aqui. 0, né? 0 e 18,5. O que está falando aqui? Eu tenho HML, alguma coisa. O que ele está falando? Não permite. Ixi, não vou conseguir fazer esse exemplo aqui. Verdade. O N só funciona com números inteiros, verdade. Vou fazer um outro exemplo aqui. Vou voltar aqui para a opção mesmo. Não daria certo, eu teria que usar if aqui, né? Como é que eu faria? If esse não. E tem razão. IMC menor que 18,5, aí dá certo. Tá? Aí eu consigo fazer. Aí tem outro else if o quê? IMC, coloca aqui dentro desse, né? IMC menor que, menor não, maior que 18,49 e
MC menor que o quê? Ok, nem falei qual que era a tabela, né, que eu queria. Tá. Deixa eu colocar aqui para vocês a tabela. Vou colocar aqui, ó. De 18,5, abaixo de 18,5 é abaixo do peso. Entre 18,5 e 25 é peso ideal. Entre 25 e 30, sobrepeso. Entre 30 e 40, obesidade. Acima de 40, obesidade mórbida. Então tá. Então, como é que é mesmo? Entre 18,5 e 25. Então, maior que 18,49 e menor que 24,9. Tá. Vamos lá, então, o que eu fiz aqui de diferente? Vou colocar aqui. O que ele está reclamando? Rate extension, boiando. Então, um segundo. Type book cannot invoke a function. Como assim, não? Quanto que deu MC? Aqui 18. Só um instantinho aqui, deixa eu conferir. Eu fiz de errado aqui, deixa eu ver. Create extension function. Por que o Boolean invoke? O que ele está pedindo para eu criar uma extensão? Gente, coloca o if aqui, né? Nossa. Não é possível que não. Como assim não faz a conta? Não estou louco? Tá binário aqui. Tá. Então, se for menor que 18,5, que eu tenho, print again. Sobre. Não. Abaixo do peso. Se for entre 18,5 e 25, né, menor que 25, que eu tenho, peso normal. Vamos fazer um outro else if aqui. Qual que é o próximo? Vamos conferir aqui. Entre 25 e 30. Tá? Então, se ele for de 25 e 29,9 é sobrepeso. Sobrepeso. Qual que é o outro? Entre 30 e 40, obesidade. Então, vamos lá. Vamos o próximo. Obesidade. Obesidade. Entre 30 e 39,9. Tá? 39,9. E acima disso, de 40 para cima, obesidade mórbida. Não preciso nem fazer. Coloca um else aqui. Um Ctrl+T para ordenar. Eu fiz errado aqui. Faltou um else aqui, agora sim. Tá? Obesidade. Perfeito. Então, se o MC for menor que, recapitulando, 18,5, abaixo do peso. Se tiver entre 18,5 e 24,9, né?
peso normal. Se estiver entre 25 e 29,9, sobrepeso. Se estiver acima de 30 ou mais, e menor que 40, obesidade. Se estiver acima de 40 ou mais, obesidade mórbida. Vamos lá? Vamos testar? Cara com 1,80, que 80 quilos, peso normal. 60 quilos provavelmente deve dar sobrepeso. Peso normal ainda? 60 quilos? Tá. Vou colocar 55, só para ver. F10. Assim. 55 quilos já. Os caras com 55 quilos e 1,80, o cara tá bem magro. Vamos inverter agora. O cara tem 90 quilos e 1,80, já está com sobrepeso, 27,7. Está com 100 quilos, já deve dar obesidade. 30,8 alguma coisa. Por quê? Acima de 30 já deu obesidade. E vamos dizer que ele está com 120 quilos. R$37. Para dar mais, vou colocar 140. Você está engordando, cara. Agora sim, deu 43. Acima de 40, obesidade morta. Perfeito. Ok? Bom, só faltou fazer com o Wayne, né? Eu ia fazer aqui com o intervalo e não era exatamente o que eu queria. O intervalo só funciona com valores inteiros. Então vamos nessa. Digamos que você tem uma opção, uma variável opção, tá? E essa variável opção é do tipo inteira. Colocou 3, tá? Perfeito. Digamos que você tem um ingresso. Vamos mudar. Você tem um ingresso tipo 3, tá? Vamos lá. Quando você tem um ingresso tipo 3, o que acontece? Vamos lá. Se você tiver um ingresso número 1, você vai sentar na geral, ou vai ficar na pista. Tá? Se você tem um ingresso do tipo 2, tá? Você vai no piso superior. Superior. E se você tiver entre 3, por exemplo, e 5, camarote VIP para você, tá? O que está errado aqui? Faltou aqui o IN, né? Faltou o IN, né, gente? Entre 1 e 5, camarote VIP para você. Caso contrário, tá? Se não for nenhuma dessas, o que acontece? Eu preciso imprimir, né? Não adianta nada colocar mensagem se eu não vou imprimir. Print again. Aceitar a vida aqui. Caso contrário, se não é nenhum desses caras aqui, não, a entrada não é autorizada. Entrada de serviço. Pronto. Ou seja, você não está lá para assistir, você vai lá para trabalhar. Tá? Se você, de 1 a 5, você é cliente, acima disso, trabalho. Vamos ver? Ingresso 3, camarote VIP. Tá. Ingresso 1, pista.
E se eu tiver um ingresso 4? Também vai ser camarote VIP, ó. Tudo bem? Então, entre 3 e 5, camarote VIP. Caso contrário, for nenhum desses, ingresso tipo 7. Então, você está no staff, tá seu ingresso é para trabalhar no evento. Ok? Funcionou, né? Só fazer um pequeno teste aqui. Do 0. Deixa eu colocar aqui. Ponto 0, isso. Na verdade, funcionava. Aqui eu esqueci de colocar o win naquele outro exemplo, tá? Que eu estava trabalhando. Vou até refazer agora, né? Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui direto. IMC, val, vou fazer direto. Val IMC igual 20, tá? When, o quê? IMC, agora funciona, né, gente? Se faz certo, dá certo, tem que dizer. Quando for entre 0 e quanto? Esqueci qual que era, que deu um branco aqui. 18,5. 5. Deixa eu ver, faço alguma coisa. É isso mesmo? Que melhor, gente. Vou para direito. Não funcionou. Tipo incompatível. Não funciona. O que aconteceu aqui? Não sei por que tinha dado certo lá. Então, tô louco mesmo. Era aquilo lá mesmo. Voltando aqui, Ctrl Z, fez, eu tô. Teste novo. O que Deus tinha dado certo aqui? Ingresso. Fez. Ué, que estranho. Entendi. Bom, eu faço teste aqui, eu posto aqui o resultado com o EN funcionando. Tá bom? É isso, pessoal. Dúvidas? Joguem nos comentários, tá bem? Tchau, tchau.